Hoje eu vou falar sobre síndrome do intestino irritável. Vão chegando, pessoal. Vão chegando porque eu vou falar sobre o que é síndrome do intestino irritável, vou falar sobre os sintomas, né? Vou falar sobre o diagnóstico, vou falar um pouquinho sobre eixo cérebro-intestino e também vou dar uma pincelada ali no tratamento. São 30 minutos e o objetivo, gente, é que vocês vejam essa mini live agora ou quando vocês puderem, tá? Ela vai estar no meu feed e depois ela vai pro meu canal do YouTube, que é Juliana Trevelini, então vai ficar lá. E eu quero, que vocês já coloquem ali o aviãozinho para quem vocês acharem que essa mini live vai servir, porque, gente, todo mundo tem síndrome do intestino irritável, né? Ou pelo menos grande parte, né, das pessoas que a gente conhece, que eu atendo, tem síndrome do intestino irritável. Então vamos lá, não vamos perder, porque hoje vai ser incrível, gente, incrível. Então quero que vocês prestem bastante atenção, porque tem muito conteúdo, muito mesmo. Hoje à tarde eu fiquei, né, pegando tudo que eu queria falar para vocês, porque é realmente muito interessante. Então vou fazer ali, mais alguns segundinhos e daí a gente começa, hein? Vamos lá, vamos chegando. Então, assim, essa mini live ela vai ser gravada, vai ficar no meu feed e também vai pro meu canal do YouTube, que é @Juliana Trevelini. Beleza? Então, bom, gente, vamos lá. Quem não chegou, veja a mini live nesses canais. Pessoal, o que é essa tal de síndrome do intestino irritável? Gente, é muito comum, né? Eu ver em consultório o paciente vir e chegar assim, poxa, Ju, eu tenho síndrome do intestino irritável. Mas eu aqui, cá com os meus botões, começo a pensar, será que realmente você tem síndrome do intestino irritável? Então vamos nesses 30 minutinhos descobrir se você tem síndrome do intestino irritável? Então assim, o que é síndrome do intestino irritável? Gente, ele é uma doença funcional que atinge o nosso sistema digestivo. E o que é essa tal de doença funcional? Doença funcional, pessoal, é quando a pessoa tem os sinais e sintomas, mas não há uma alteração que a gente chama de anatomopatológica. Ou seja, ele vai lá, faz um monte de exame e não dá nada, tá? Então, assim, isso gera muitas vezes uma super frustração do paciente, sabe? Porque até muitos médicos eles já pegam e falam assim, puxa, lá vem aquele paciente de novo reclamando daquele monte de sinais e sintomas e eu não sei o que fazer. E daí vai lá e manda pro psiquiatra. Tô errada? Eu acho que eu não tô errada, né? Então, assim, muitos profissionais, médicos, principalmente os gastroenterologistas, geralmente, né, desovam o paciente. Fala, isso não é comigo. Apesar de ter uma questão eixo, cérebro, intestino, e ser realmente importante a gente avaliar essa questão mental, psiquiatra, ou o que seja, poxa, a gente tem que dar uma olhada com bastante cuidado para esses pacientes. Por quê? Porque sim, a nutrição, mudança de comportamento vai fazer um grande diferencial. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre os sinais e sintomas? Gente, isso é muito importante. A síndrome do intestino irritável, a primeira coisa que o paciente tem é dor. Ele tem dor abdominal associada à diarreia ou constipação e também os meteorismos, que são aqueles gases, aqueles borbulhamentos que não acabam nunca, sabe? Aquela sensação de desconforto. Então isso é muito importante, tá? Lembrando, gente, que é sempre muito importante a gente descartar outras doenças do sistema digestivo. Por quê? Porque tem pacientes que têm desbiose, que têm alergias, que têm intolerâncias. Então, o profissional ele tem que ser muito competente para entender esse paciente. Então, olha só, gente, os sinais e sintomas são esses, mas existe um diagnóstico, tá? Bem importante. E para que a gente entenda esse diagnóstico, ele tem que seguir um critério. E esse critério ele é dado por um critério chamado critério de Roma 4, tá? Então, critério de Roma 4 nada mais é do que um sistema de classificação baseado em sintomas para estabelecer o critério e o diagnóstico,
tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse diagnóstico para que vocês comecem a se observar. Gente, eu vou falar aqui, tá? Daí depois no final eu vejo as perguntas, pode ser? Porque senão daí eu me embolo toda e agora tem bastante informação. Pode ser? Certinho? Então só coloquem um sim aí, porque daí eu me concentro aqui, porque senão eu me embolo tudo na minha concentração aqui. Então vamos falar sobre o diagnóstico. Então um paciente, gente, que tem SII, que é Síndrome do Intestino Irritável, ele geralmente tem essa dor recorrente, pelo menos uma vez por semana, tá? Associada a uma dor abdominal, né? Então, assim, vai ter dor na defecação, ou vai ter mudança no padrão das fezes, ou na forma das fezes. Então, isso é algo que a gente precisa reparar. Geralmente, esses sintomas, eles são recorrentes, sabe? Então, assim, ele aparece pelo menos uma vez por semana, por pelo menos 6 meses antes do diagnóstico. Então, não adianta você chegar com uma dor, assim, que começou ali 1, 2 semanas, porque pode ser algo que você comeu ou que você está estressado e não necessariamente uma síndrome do intestino irritável. Beleza? Tá? Então, segundo o critério de Roma 4, existem algumas classificações para síndrome do intestino irritável. Então, assim, olha só que interessante. Vocês sabem aquela escala Bristol de fezes? Vocês estão ligados naquela escala Bristol de fezes? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6? Tá, eu vou passar aqui rapidinho, né? Mas assim, qualquer dúvida, dá um Google que vocês já sabem. Tipo 1 e tipo 2 são aquelas fezes mais duras, constipação, beleza? Tipo 3 e tipo 4 são as fezes mais inteironas, bonitonas. E tipo 5, 6 e 7 são aquelas fezes mais espedaçadas, mais diarreicas, mais moles, beleza? Então, assim, segundo esse critério de Roma 4, então existe o estilo, né? A pessoa que tem síndrome do intestino irritável para constipação. Então, o que acontece? Para que a gente diagnostique essa pessoa, tem que ter mais de 25% desse paciente, ele tem que ter fezes tipo 1 e tipo 2. Então, a pessoa que tem síndrome do intestino irritável, para constipação, tem que ter mais de 25%, né? Evacuando tipo 1 e tipo 2, e menos de 25% evacuando tipo 6 e tipo 7, tá? Para quem tem síndrome do intestino irritável e está classificado lá para diarreia, daí tem que ter mais de 25%, né, das vezes tá evacuando tipo 6 e tipo 7, aquelas fezes mais espedaçadas, líquidas, e menos que 25% das vezes evacuando aquelas fezes duras, né, aquelas fezes cápricas. Tá? Também tem o critério de síndrome do intestino irritável para o critério misto e o critério indefinido. Só que eu resolvi não colocar aqui porque é mais comum que as pessoas tenham síndrome do intestino irritável relacionado à constipação ou à diarreia, tá? Uma coisa que é bem importante, gente, que não só é válido a gente saber sobre sinais e sintomas ou sobre diagnóstico, mas também, gente, é muito importante a gente saber que, claro, eu tenho aquela síndrome do intestino irritável, beleza, eu estou dentro dos parâmetros que a Ju falou. Quais são os fatores centrais ou periféricos que podem interferir, que podem piorar essa síndrome do intestino irritável? E daí que eu acho que é o diferencial essa live. Porque a gente saber o que é, os sintomas, tá beleza. Usar o tipo de alimentação, beleza. Mas esses fatores que são centrais e periféricos, gente, eles são muito interessantes, tá? Então eu vou falar sobre os fatores periféricos que podem atrapalhar ou piorar a síndrome do intestino irritável. Então, o primeiro fator é a nossa alimentação.
Então, uma alimentação mais rica em açúcar, mais fermentativa, mais rica em bebida alcoólica, esse tipo de alimentação, ele gera nesse paciente com síndrome do intestino irritável o que a gente chama de hipersensibilidade visceral. Tá? Então ali as terminações nervosas elas dão um alerta, tá? Então sim, é um fator periférico que a gente tem que dar uma olhada. Outro fator, meninas, é a menstruação, tá? Então assim, vejam vocês aí que vão ver a live depois, que vão ver a mini live aí no YouTube, comecem a refletir o que tá sendo o gerador desse gatilho para a síndrome do intestino irritável, para que daí vocês consigam avaliar e passar isso para o profissional. Porque eu não tô aqui, gente, como uma consulta, tá? Eu tô aqui para que vocês entendam e para que vocês raciocinem. Poxa, é verdade, eu preciso de um profissional bom para que eu consiga ser ajudada, beleza? Então assim, ó, fator periférico. Primeiro, a alimentação. Segundo, meninas, menstruação. Terceiro, infecção. A gente já vai falar disso. Tem pacientes que têm uma síndrome do intestino irritável pós uma jeca, que é uma gastroenterocolite, gente. Muito interessante isso, né? O outro fator periférico é aquele paciente que fez uma cirurgia abdominal ou pélvica. Então ele tem uma maior hipersensibilidade visceral, tá? Vocês estão se identificando? Estão ou não? Faz sentido o que eu tô falando ou não faz sentido? Tá? Então, assim, também tem os fatores centrais que são muito importantes, pessoal, e que podem estar relacionados a uma piora desse quadro de síndrome do intestino irritável. Então, o primeiro, gente, é o estresse. Já ouviram falar no estresse? Então, assim, o estresse, gente, ele vai e ativa o nosso sistema nervoso simpático. Eu brinco, gente, que esse sistema nervoso, ele de simpático, ele não tem nada, né? Porque ele vai lá e faz essa hipersensibilidade visceral e piora o paciente que já tem uma síndrome do intestino irritável. O segundo fator central é a baixa resiliência, aquele estressadinho que não consegue lidar com nada, então ele tem uma maior, é verdade, Selma, o estresse, né? Então essa baixa resiliência, ela faz com que a gente tenha uma sensibilidade maior, tá? O outro, gente, é ansiedade ou depressão, tá? Então, a ansiedade ou a depressão, ela sim é um fator central que pode fazer com que o paciente que tem a síndrome do intestino irritável, ele piore essa ação. Quando eu falo ali do psiquiatra, por exemplo, não necessariamente a gente precise descartar o psiquiatra. Às vezes é necessário você fazer uma medicação quando você está num nível de estresse e isso está impactando muito a síndrome do intestino irritável. Mas é importante que a gente tenha essa autorresponsabilidade, isso na minha humilde opinião, e consiga avaliar os principais fatores. Então eu tô falando sobre os fatores centrais e periféricos e você conseguir avaliar ali, poxa, isso está acontecendo comigo, poxa, como que eu posso melhorar isso, tá? Porque a gente justificar é muito fácil, eu tô assim por causa disso, né? Mas a gente tem que fazer a mudança, então por isso que eu tô aqui comentando com vocês. O outro fator central, gente, é muito interessante, é o baixo suporte, ou seja, quando a pessoa ela não tem aquela ajuda da família, sabe? Você fala, poxa, eu tô com isso, e a família tá cagando pra você. Então, isso também afeta muito quem tem a síndrome do intestino irritável. E, gente, por último, quem tem antecedentes de abuso, tá? Quem tem antecedentes de abuso também tem um fator ligado à piora desse quadro de síndrome do intestino irritável. Também na literatura, conforme eu falei, a gente tem visto a síndrome do intestino irritável após o jeca. O jeca, gente, é uma gastroenterocolite, ou seja, uma infecção. Esse paciente, muitos pacientes, eles relatam que após determinada infecção,
eles não são mais os mesmos. Eles têm uma hipersensibilidade visceral, ou seja, eles comem, acontece alguma coisinha eles já ficam com dor associado à diarreia ou cólica, tá? Ou diarreia ou constipação, perdão. E eu lendo isso, estudando sobre isso, eu vi muitos pacientes que passaram por mim ao longo desses 15 anos de formada e que sim relatavam isso, e eu, claro, na minha inexperiência, não tinha tanto esse conhecimento, né? Mas olha só que interessante, gente. Então, isso é muito, muito importante a gente prestar atenção nisso, tá? Então, hoje a gente sabe que a síndrome do intestino irritável, ela tem relação com a parte emocional, tá? Então, isso é muito bem visível, muito bem estabelecido, tá? Tanto que a gente fala sobre a relação eixo cérebro-intestino, tá? Eu comentei hoje nos meus stories que a síndrome do intestino irritável, ela é chamada de doença do estresse, tá? Então, olha só, eu estudando sobre o eixo cérebro-intestino em um artigo bem recente, foi feito um estudo em roedores, em que foi observado, pessoal, que esses roedores, eles foram submetidos a um estresse no início da vida deles, tá? Então, o que aconteceu? Eles foram separados da sua mãe. Tá? Então, no início da vida. E isso, gente, depois de algum tempo, né, eles fizeram a avaliação desses pacientes e olha só o que eles descobriram. Uma grande alteração da composição da microbiota desses pacientes, uma maior hipersensibilidade visceral, que está ligada à dor, e uma alteração do eixo HPA. Vai ficar gravado sim. Tá? Então, olha só o nível de resiliência. A gente pode, claro que esse estudo foi feito em roedores, mas assim, vamos dar uma olhada para nossa infância, né? Olha só o que o estresse, principalmente no início da vida, ele vai gerar para o nosso corpo. Então, ele vai gerar uma alteração muito grande dessa microbiota, ele vai piorar esse quadro de hipersensibilidade visceral e vai fazer com que seja mais fácil esse paciente ele ter aquela dor contínua associada a uma mudança do padrão fecal, constipação, diarreia e os meteorismos. Muito interessante, né? Esse estudo ele me impactou bastante, assim, porque eu sempre falo assim, quanto mais eu estudo, menos eu sei. E é importante porque a gente olha para o paciente de uma forma diferente, né? Quando eu atendo os meus pacientes, eu fico 2 horas, então a gente acaba tendo uma conexão muito grande com esse paciente, né? Eu brinco que eu sou meio psicóloga, respeitando, claro, todos os terapeutas, mas assim, a gente precisa entender esse paciente né, e avaliar ele com bastante carinho para que a gente consiga fazer essa conduta de maneira organizada. Olha só quantos fatores interferem nessa síndrome do intestino irritável, que é uma desordem digestiva, tá? Então, assim, para fechar, né, antes da gente, das perguntas, para fechar, eu queria falar sobre o tratamento. Então, como que eu conduzo o tratamento? O que está nos artigos científicos e qual que é a minha experiência em relação a isso? Então, assim, eu sempre olho para o paciente é uma tríade, né? Então, assim, poxa, como que está a alimentação desse paciente? Como está o sono desse paciente? Como que está a válvula de escape desse paciente? Tá? Então, são 3 fatores que eu levo muito em consideração. Tá? Então, assim, se esse paciente ele está muito estressado ao longo do dia, ele não está tendo um sono adequado, eu busco alternativas para equilibrar esse sono. Geralmente, o paciente com síndrome do intestino irritado, ele é um paciente irritável, ele é um paciente ligado no 220, ele é um paciente que tem uma superexcitação neuronal. Então, é um paciente que fica assim, né? Meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso, meu Deus do céu, vai ter live, meu Deus do céu, né? Então, mesmo deitado, ele tá no 220. Então, a gente tem que fazer, gente, um processo que é relaxar o GABA, que é um neurotransmissor. Então, anotem aí, tá? O óleo essencial de lavanda, ele é um superativador do GABA,
tá? Então você pode usar no travesseiro. Em alguns períodos da minha vida, eu até levava o óleo de lavanda pro consultório. Daí eu colocava um pouquinho aqui, cheirava, né? E levava, né? Procurava seguir o meu dia da melhor maneira possível. Outra questão que é muito importante e que vai abrir os canais de GABA, que vai promover o relaxamento, é a própria respiração. Então a meditação é uma forma sim da gente relaxar o nosso sistema nervoso central. E a outra dica que eu daria para vocês, claro que tem várias condutas, né, mas a que eu gosto muito é o mulungu. O mulungu, ele também abre os canais de GABA e eu uso mais ou menos 1 hora antes de dormir. Então, por exemplo, daqui a pouco, né, eu tô agitada aqui porque eu tô concentrada tentando passar o melhor de mim. Então, eu vou ficar um pouquinho mais agitada. Então, quando eu terminar essa live, eu já vou preparar o meu chá e vou tomar porque eu vou dormir lá por 9h da noite. Tá? Porque eu preciso acordar às 5h para ir fazer atividade física. Então, eu já tenho todo o meu ritual para ir desacelerando, tá? O mulungu, gente, eu sempre faço 1 colher de sopa para 300 ml e faço decocção, fervo por 15 minutos, tá? Então, é bem interessante. Outras alternativas que a gente pode usar para lidar com a síndrome do intestino irritável é a própria atividade física. Então a atividade física, ela ajuda você a relaxar, não ficar ligada no 220. Tá? Então ela é um excelente, apesar dela, né, aumentar os batimentos cardíacos, ela é uma excelente alternativa para a gente lidar com pacientes que têm a síndrome do intestino irritável. Alguns suplementos, eles são bem interessantes, tá? Então existem alguns adaptógenos do cortisol, como a rhodiola rosa ou ashwagandha, que são bem interessantes de serem usados pela manhã, porque eles ajudam nesse controle de cortisol que está ligado a esse estresse, essa modulação do estresse, beleza? E quando a gente fala em alimentação, a gente tem que, o ideal, e eu sempre falo isso, na aula de desbiose eu falei isso, no coprológico eu não sei se eu falei isso, mas o mais interessante é você ter uma percepção do que pode estar gerando uma dor, ou de que pode estar sendo o gatilho, o disparador do gatilho da dor, tá? Então, fazer um diário alimentar, ele te dá uma perspectiva e você consegue visualizar bem o que está acontecendo com o teu corpo. Mas, muitas vezes, aqueles alimentos que são da classe dos FODMAPs, que são os alimentos fermentáveis, que são os oligosacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos, então vou citar alguns para vocês aqui, como feijão, lentilha, alho, leite, derivados, trigos, isso pode sim piorar ou desencadear uma dor associada à diarreia ou constipação. Tem até pacientes, gente, ou alimentos condimentados demais também. Tem pacientes que me relatam o seguinte: quando viajam para fora, comem de tudo e não sentem nada, né? Então, como que tá ligada essa questão da parte emocional mesmo? Só que a gente tem que, eu sempre falo que a gente tem que ser inteligente e usar estratégias para que a gente minimize esses impactos, tá? Então, se na viagem você pode comer tudo e não sente nada, então vamos cuidar aqui no nosso dia a dia, que é onde a gente está sendo mais impactado, né? Então, como que eu posso minimizar? Tem vários pacientes que desmarcaram as consultas há 2 anos atrás, falando assim: poxa, Ju, eu só vou me cuidar depois que acabar a pandemia. A pandemia não acabou, né? E aí eu pergunto para vocês, como que eles estão agora? Então isso que é importante a gente pensar, né? Isso que eu estimulo cada um dos meus pacientes a buscarem estratégias para minimizar o desequilíbrio e impedirem ou evitarem com que gere determinada alteração, né? Ou piora, ou uma doença autoimune, quem sabe, tá? Então, geralmente, gente, o tratamento na parte alimentar se faz através da retirada dos FODMAPs, tá? Quando o paciente tem constipação,
a gente pode usar, dependendo da constipação, magnésio citrato ou uma clorela para melhorar essa evacuação, tá? Isso aí, Vânia, isso aí. Vamos voltar. Ótimo. Tô muito feliz. O Bintestil também, gente, ele é muito usado para quem tem dor, tá? Então, o Bintestil, ele tem gengibre. O gengibre, ele ajuda bastante na dor, na melhora desse quadro evacuatório. Então, o Bintestil, sim, ele é muito usado e muito benéfico, mas sempre voltando e sempre reforçando, o que é mais importante é que a gente tenha essa noção de que o processo ele é multifatorial e a gente sempre tem que olhar para o nosso corpo, tá? Entenderam? Ficou claro? Eu vou para as perguntas aqui, vamos ver se eu consigo pegar essas perguntas aqui. Quem fez as perguntas? Deixa eu ver aqui. A Jane Clay, eu acho que fez uma pergunta. Tá. Eu acho que fiz colonoscopia, endoscopia, só deu uma colite idiopática. Tá. Passo até 8 dias sem ir no banheiro e vai fazer 2 meses. Jane Clay, é o seguinte. Se você já tem uma colite, tá? Esse intestino grosso, ele já tá bem machucado, tá? Idiopática é porque você não sabe a origem, tá? Mas pode ser que já seja não seja uma síndrome do intestino irritável, tá? Então já é um machucado ali no teu intestino grosso. O que você tem que avaliar é o porquê que você está passando tanto tempo sem evacuar. Então, assim, existem alguns exames, por exemplo, a manometria anorretal, que é feita por um coloproctologista que indica, tá? Para avaliar se você tem, por exemplo, uma hipotonia desse músculo. O que é hipotonia? Você não tem força para jogar esse cocô para fora, tá? Então, assim, na colonoscopia também se avalia se você tem uma alteração anatômica desse intestino. Então, provavelmente você não tem, porque eles não falaram. Mas a gente não pode descartar também, por exemplo, um erro na alimentação, né? Então, assim, uma falta de ingestão de água. Esse básico, ele é fundamental, tá? Mas já que você tá com tantos dias sem evacuar, deve ter muito cocô ali no teu intestino grosso, deve ter muitos gases, muito desconforto, uma desbiose. Então, o que eu te indico, minha querida, é você ter uma nutri para ser sua pro resto da vida, né? Então, eu me disponho, aceita. E você tem um coloproctologista também adequado para que a gente consiga lidar com isso, tá? Então, isso é muito importante, tá? Tem alguma outra dúvida, gente? Tá? Eu não sei se fizeram uma outra pergunta. Estou aqui disponível, tá? Só lembrando, gente, que vai ficar gravado, tá? Essa mini live e vai ficar gravado aqui no meu feed e também vai pro meu canal do YouTube, tá? Então vamos lá, gente. A Cristiane falou assim, ó, tenho SI, piorou depois de pegar Covid. Gente, muito legal essa pergunta! Cristiane, tem muita gente na live sobre desbiose, eu precisava falar sobre isso, porque sempre quando eu desligo, eu falo, ai meu Deus, eu preciso falar um monte de coisa. Então, assim, gente, o Covid tem gerado bastante desequilíbrio microbiano. Lembra que eu falei do GECA lá, da gastroenterocolite? Então, assim, vamos fazer, eu acho que não tem artigo científico em relação a isso, posso estar falando besteira, mas o Covid tem gerado um desequilíbrio microbiano bem importante, tá? Para pacientes que têm ou desbiose, ou para quem tem síndrome do intestino irritável, tá? Tem super relação, super mesmo. Doutora, eu fiz, última pergunta, galera. Doutora, eu fiz uma esterectomia, depois fiz uma colonoscopia e deu aderência. Isso me incomoda. Essa aderência, ela pode estar piorando, pode estar gerando uma hipersensibilidade visceral, tá? E gerar dor,
tá? Então, piorar os sintomas da síndrome do intestino irritável, tá? Então, lembra que eu falei? Uma cirurgia ali que vai ser pélvica, pode piorar. Gente, é muito interessante, né? Eu fico apaixonada, assim, eu adoro conversar com vocês, muita gente entrou, muita gente saiu, mas eu adoro conversar com vocês sobre trato gastrointestinal. Hoje foi sobre síndrome do intestino irritável. Me sinto muito feliz por vocês estarem aqui, né? Já são 8 horas, todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado. Gente, hoje eu falei sobre muita coisa, tá? Então eu agradeço por todos que, né, apareceram aqui e a todos que gostaram da mini live. Gente, indiquem, né? Então eu tô à disposição, vão lá, coloquem ali o negocinho aqui para compartilhar com todo mundo, porque é muito importante que a gente passe o conhecimento da melhor maneira possível, né? E que a gente ajude. Então, eu sou uma profissional muito dedicada a isso. Essa aula foi montada, gente, de acordo também com a aula de pós-graduação em gastroenterologia que eu tive esse final de semana. Eu tô terminando agora a pós em gastroenterologia funcional com a doutora Denise de Carvalho, que é uma gastro-referência em São Paulo. Então, muito do que ela falou ali, eu aprendi e tô passando para vocês. Porque é isso, né? A gente aprende todos os dias e passa o melhor para vocês. Gente, um beijo, muito obrigada, um grande beijo e boa noite para vocês.